Sonhos. Como utilizar sonhos para expandir a consciência e ampliar o autoconhecimento. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Se você gostar, compartilhe as coisas boas, é para serem compartilhadas. Faça a inscrição no canal, assim você ajuda o canal a crescer e tasca o seu like se você gostou do seu vídeo, que isso ajuda a gente a continuar neste processo de construir esses vídeos. Sonhos. Por que sonhamos? Como distinguir um sonho normal, corriqueiro, de um sonho profético? Aqueles sonhos que dão informações sobre o futuro. Como programar os sonhos? Se você quer sonhar com alguma coisa para encontrar respostas, como fazer? Como lembrar dos sonhos no dia seguinte? Tem pessoas que lembram naturalmente, mas se você não lembra com frequência e gostaria de lembrar, há uma maneira para fazer isso. Como chegar nesses mesmos conteúdos que os sonhos proporcionam de forma consciente? Tudo isso no vídeo de hoje. E lembrando que Patanjali, um grande yogi, mais ou menos do século III a.C., colocou no Yoga Sutra de Patanjali, na sua obra fundamental, colocou que uma das fontes de autoconhecimento e de evolução pessoal são os sonhos. Fique comigo, que nós veremos muitas coisas interessantes sobre sonhos. Por que sonhamos? Uma das razões, elencaremos algumas, as mais relevantes, uma das razões por que sonhamos é que durante o sono, e especificamente durante o sonho, a mente, o psiquismo reorganiza o que nós vivenciamos durante o dia. E esse reviver é para selecionar o que é importante, o que é relevante, do que é descartável. Como não tem espaço no nosso psiquismo para guardar tudo, é importante fazer esta seleção. E durante o sono e o sonho, o psiquismo revive o que foi as experiências do dia e seleciona o que ele guarda do que ele descarta. Por isso, o sono e o sonho, quando o sono é bom, tende a ampliar a memória. Uma pessoa que dorme mal tende a ter memória não tão boa, justamente por conta disso. Se a pessoa dorme mal e não passa por todas as fases do sono, inclusive o sonho, esse processo de separação do que é relevante e do que não é, não acontece de maneira adequada e aí a memória é prejudicada. Outra razão por que sonhamos é que os conteúdos mais profundos do psiquismo, as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos traumas, os nossos desejos, que estão lá nas profundezas do psiquismo, mas que não foram devidamente solucionados, eles reaparecem através dos sonhos. Por isso que os sonhos são uma fonte expressiva de autoconhecimento, porque eles trazem conteúdos que estão soterrados nas profundezas do psiquismo e que nós não temos acesso de maneira consciente. E aí, quando dormimos, em alguns momentos, esses conteúdos aparecem. E se eles aparecem e eu consigo identificá-los, eu tenho uma ferramenta para fazer as transformações. Essa é uma das grandes razões do sonho ser uma fonte de conhecimento sobre si mesmo. Esse aflorar dos conteúdos que estão lá, muito profundos. Outra maneira por que sonhamos é que, durante o sonho, é possível ter acesso a outras dimensões do universo. O universo é muito grande. E o que nós temos consciência sobre nós mesmos é a mínima parte.
Uma pessoa que nunca fez um trabalho de autoconhecimento, estima-se que tenha consciência apenas de 5%, em torno de 5% do que da totalidade do que existe dentro dela. Agora, à medida que a gente faz um trabalho de autoconhecimento, esse volume vai aumentando. E aí chegamos, quando temos um profundo conhecimento de nós mesmos, temos consciência de praticamente tudo o que acontece dentro da gente. Só que os sonhos têm a possibilidade de atingir outras dimensões do universo. E aí entramos naqueles casos que são os sonhos proféticos. Eu chamo de sonhos proféticos aqui, aqueles sonhos sobre o futuro. Ou seja, eu sonho que algo vai acontecer e depois isso de fato acontece. Porém, esses sonhos proféticos têm características muito peculiares e é importante distinguir. Mas daqui a pouco falaremos sobre isso, como distinguir um sonho profético de um sonho comum, que eu projeto, sonho que algo vai acontecer, mas não é que eu acessei o futuro, eu simplesmente manifestei um medo de que algo aconteça. E aí há uma diferença importante e significativa de um sonho que de fato acessa o futuro, um sonho profético, de um sonho que diz que algo vai acontecer, mas é simplesmente a expressão de um conteúdo mais profundo, geralmente um medo ou um desejo que se manifesta no sonho. Tem como distinguir, veremos daqui a pouco. Continue comigo. O que é importante distinguir nos sonhos? A mente, ela não diferencia o que é real do imaginário. Então, se você sonha alguma coisa, do ponto de vista do psiquismo, é aquilo como se fosse real. Por isso, aquele exame que mede a pressão, tem um exame que os médicos colocam um aparelho e você fica 24 horas com aquele aparelho, para medir inclusive a sua pressão enquanto você dorme. Porque é muito comum as pessoas terem pressão alta enquanto dormem. E às vezes, algumas pessoas têm infarto dormindo. E por que a pressão sobe? A pessoa tem um sonho com um conteúdo denso, um conteúdo intenso, isso gera um estresse e esse estresse faz com que a pressão sobe. Ou então aquelas pessoas, você deve conhecer alguém que tem uma tensão na mandíbula durante a noite. Ela entra em conteúdos profundos, intensos, e aí ela tensiona e a mandíbula fica rígida. Muitas pessoas têm que usar placa para dormir e algumas pessoas têm dor de cabeça por conta dessa pressão. Isso são dois exemplos simples para mostrar que a mente não diferencia um conteúdo imaginário de um conteúdo real. Isso tem muita relevância porque se você programar os seus sonhos, e isso é possível, nós veremos daqui a pouco, você fica comigo. Se você programar o seu sonho, você pode, então, dizer para não sonhar com esses conteúdos que tensionam e conduzir a sua consciência para ter sonhos mais interessantes. Fica comigo. Como distinguir sonhos comuns de sonhos relevantes? Sonhos com conteúdo. Então, lembre-se aqui, por que nós sonhamos? Uma, para fazer essa separação do cotidiano, daquilo que é relevante e daquilo que não é. Se eu tenho um sonho desse, é um sonho comum. A mente, o psiquismo está simplesmente separando o que ele vai guardar, o que ele vai armazenar, daquilo que ele vai descartar. Quando eu tenho um sonho para um acesso de um conteúdo mais profundo ou um sonho profético, ele vai ter características diferentes. Então, como que eu faço para distinguir um do outro? Uma das maneiras é você fazer um trabalho de autoobservação. Como que isso acontece? Eu sonho e observo como esse sonho aconteceu. Primeira característica, a nitidez. Foi um sonho, nitidez visual, foi um sonho em preto e branco ou foi um sonho colorido? Qual é o volume de detalhes que apareceu neste sonho? A nitidez olfativa. Eu senti cheiros, senti odores neste sonho. Qual foi a intensidade dos odores? A qualidade auditiva do sonho. Eu ouvi barulhos, foram nítidos, foram tênues, foram difusos.
E aí eu tenho uma impressão geral desse sonho. Eu tenho certeza que esse sonho é de um conteúdo profundo, ou eu tenho dúvidas. Então, como você faz? Você sonhou, aí você observa, começa a observar como cada sonho se manifesta. E aí você começa a comparar com a realidade. Por exemplo, eu sonho um sonho profético. Um avião vai cair amanhã, ou nesta semana, ou alguém da minha família vai sofrer um acidente. É um sonho profético. Aí você observa a nitidez desse sonho, as características dele. E aí espera, aconteceu de fato? Ah, aconteceu. Então significa que eu sonhei que algo ia acontecer e de fato aconteceu. Aí você compara essa nitidez de uma maneira geral, a certeza, e você vai verificar que os sonhos que têm conteúdos profundos ou conteúdos proféticos, ele tem características diferentes. Só que essas características diferentes são individuais. Cada indivíduo ele se manifesta de uma maneira. E aí, para você descobrir, você observa como aconteceu com você e aquele sonho profético aconteceu? Sim, aconteceu. Como que ele se manifestou? E aí você, com um tempo de estudo, veja que tem que ter um tempo de observação. Com o tempo que isso é individual, algumas pessoas têm esse tempo um pouco mais curto, outras um pouco mais longo, mas sei lá, uns 6 meses, 10 meses de observação, de uma observação constante. Você começa a distinguir aquele sonho que é um sonho comum, cotidiano, que é simplesmente a reorganização da sua mente, do psiquismo, daqueles sonhos que trazem conteúdos profundos, porque esses que trazem conteúdos vão ter características peculiares, diferentes, daqueles sonhos que eu chamo de proféticos. Observando isso, depois de um tempo, você começa a sonhar e você já sabe se aquele sonho qual é a natureza dele. E aí você separa. É um sonho comum? Pronto. Separa. É um sonho profético. Ou mesmo os sonhos proféticos, eles têm como a realidade, ela é flexível, ela é maleável. Então, algo que poderia potencialmente acontecer, você pode interferir. Você tem um certo poder de interferência, principalmente naquilo que se refere a você. E aqueles sonhos que expressam conteúdos profundos, aí você tem o conteúdo para você trabalhar, fazer as transformações. E dá para fazer isso nos próprios sonhos. Veremos isso daqui a pouquinho. Continue comigo. Outro material bastante interessante para você distinguir são os sonhos recorrentes. Os sonhos recorrentes são aqueles sonhos que você sonha com a mesma coisa. Por exemplo, você sonha que é perseguido. Algumas pessoas sonham sempre igual. É perseguido sempre pela mesma pessoa. Ou uma pessoa que pode ser um conhecido ou um completamente desconhecido. Mas é sempre igual. E o sonho pode ser recorrente com a mesma cena, o mesmo conteúdo. Eu sonho que sou perseguido. Um dia à noite, no outro dia eu sonho numa cidade, outro dia eu sonho que está num outro lugar. Quer dizer, muda o cenário, mas o sonho continua o mesmo. Esses sonhos que são recorrentes, eles trazem conteúdos mais profundos. Porque veja, um sonho recorrente não é um sonho que é simplesmente coisas do cotidiano que você viveu naquele dia. São coisas mal resolvidas que você tem dentro de você. Por exemplo, eu sonho que estou sendo perseguido, ou pela mesma pessoa, um desconhecido, ou em lugares diferentes, mas sofro com essa perseguição, é porque ali tem um conteúdo profundo, talvez um medo, talvez uma preocupação, talvez um trauma de infância. E aí, esses sonhos recorrentes, geralmente, na maioria absoluta das vezes, eles têm conteúdos profundos para serem trabalhados. E aí você descobre isso tendo essa repetição constante. Entramos num tema, como interpretar sonhos. Esse é um grande desafio. Recomendo a leitura do Jung, O Homem e seus Símbolos. Ele fez um grande estudo e profundo estudo sobre sonhos.
A primeira característica, dificuldade de interpretação. Primeiro, assim, é possível interpretar o sonho? Sim, é possível. Eles trazem muita informação e é possível ter acesso a essas informações. Mas temos muitas dificuldades no caminho. Primeira grande dificuldade: os sonhos vêm cifrados. Isso é um sistema de proteção do psiquismo. Então, vamos supor que eu tenho um desejo de matar o meu irmão. Sonho com esse desejo de matar o meu irmão. É muito difícil conscientemente eu lidar. Mas um desejo de matar o meu irmão, isso é muito cruel. E aí, se eu sonho, eu tenho esse desejo lá nos subterrâneos do psiquismo, da consciência, e eu sonho com isso, esse sonho pode aparecer codificado do tipo assim: sonhei que o meu irmão teve um acidente. Sonhei que o meu irmão morreu. Na verdade, o que esse sonho esconde é o meu desejo inconsciente que eu tive no sonho, esse momento ali de matar o meu irmão. Por isso, uma das grandes dificuldades, a primeira grande dificuldade é que os conteúdos mais profundos, mais densos, mais fortes, são conteúdos que eles estão enterrados no fundo do psiquismo porque a consciência tem dificuldade de lidar com isso. Então, uma pessoa, por exemplo, que foi estuprada. É muito comum uma pessoa que foi estuprada, isso acontece nos grupos que auxiliam, que ela não saiba, ela não lembra que ela foi estuprada, ela tem a sensação, uma leve lembrança, uma leve sensação de que foi estuprada, mas não sabe. Porque aquilo foi tão chocante para ela, foi tão traumático, que ela tirou da consciência. Ela colocou lá nas profundezas. Quando, através do sonho, eu acesso um conteúdo muito profundo e muito intenso, eu lembro deste sonho de forma codificada. E aí, esses códigos vêm para cada um de uma maneira, ok? Essencialmente, você precisa saber que o sonho aparece nos conteúdos mais relevantes de forma cifrada. Nesse livro, Homens e Seus Símbolos, o que o Jung nos ensina? A primeira coisa, que esses símbolos, como eu codifico os meus sonhos, esses símbolos, ele depende de vários fatores. Primeiro fator, a cultura do indivíduo. Os símbolos de uma pessoa que nasceu e foi educada sob os parâmetros do cristianismo, os símbolos são diferentes, podem ser diferentes, de uma pessoa que foi educada sobre os princípios do hinduísmo ou do islamismo, por exemplo. Alguns símbolos são universais, independe da cultura. Eles são os mesmos em todos os cantos do planeta, mas muitos símbolos, eles dependem da cultura do indivíduo, do meio que ele foi criado. E aí eu preciso interpretar os sonhos de acordo com esses símbolos. A simbologia, o mesmo sonho, um tipo assim: sonhei que vou ganhar na Mega Sena. É um sonho bobo. Dependendo da cultura do indivíduo, do meio que ele foi criado, esse sonho pode significar coisas diferentes para indivíduos diferentes. Então eu tenho símbolos universais que são iguais em todas as culturas, tenho símbolos que dependem daquela cultura que eu fui criado, tem os símbolos que dependem da família onde eu fui educado. As famílias educam seus filhos de maneiras diferentes. Então, sabe aquela música da família que une todas as pessoas? A música do casal? Essa é a nossa música. Então, se eu tenho uma música com meu cônjuge, essa é a nossa música. E quando essa música aparece no sonho, essa música do casal, ela tem um conteúdo mais profundo de que quando essa mesma música aparece no sonho de uma outra pessoa que não tem conexão nenhuma com essa música. Isso é só para dar um exemplo simples. Então, depende da família que eu fui criado, depende da minha história e dos meus valores. Quer dizer, algo pode significar muito para mim e significar pouco para outro. Por exemplo, uma briga no trânsito. Eu sonho que estava brigando no trânsito. E aí eu tenho que observar o mesmo sonho. Duas pessoas diferentes sonharam que estavam brigando no trânsito.
Para uma pessoa, aquilo pode ser muito relevante, muito intenso. E para outra pessoa pode ser uma bobagem. Então, quando eu interpreto os sonhos, eu tenho que entender os símbolos universais, os símbolos da minha cultura, os símbolos da minha família, a minha história de vida e os meus valores. Se eu sonho com algo que é muito relevante para mim, pode ser completamente irrelevante para uma outra pessoa. Se eu sonho com algo que é muito relevante para mim, esse sonho possivelmente traz conteúdos profundos. E foi codificado com valores, para mim, relevantes. Beleza? Como lembrar dos sonhos? Esse tema é muito interessante. Algumas pessoas lembram de muitos sonhos. Outras pessoas lembram às vezes em quando e tem pessoas que não lembram. Se eu quero lembrar dos sonhos, tem uma metodologia muito simples para fazer isso. O que você faz? Deixa ao lado da cama caderno e caneta. Toda vez que você levanta, todos os dias levanta, a primeira coisa, antes de ir no banheiro, a primeira coisa é anotar os sonhos. Lembrar dos sonhos e anotar. Mas você pode fazer uma coisa antes disso. Quando você vai dormir à noite, antes de dormir, você fecha os olhos e faz algumas respirações profundas e relaxadas. E à medida que você faz respirações profundas e relaxadas, começa a relaxar, você continua com respirações superficiais e relaxadas. Você faz isso por uns 3 a 5 minutos. Qual que é a ideia? É você relaxar profundamente. Quando você relaxar profundamente, aí você coloca a intenção. Eu quero lembrar dos meus sonhos esta noite. Repete de você para você mesmo, com muita tranquilidade. Eu quero lembrar dos meus sonhos, eu quero lembrar dos meus sonhos. Aí você passa, lembrarei dos meus sonhos, lembrarei dos meus sonhos. Coloque certeza de que você fará isso. Relaxe e dorme. No outro dia, acordou, primeira coisa que você faz, anota. E no outro dia eu acordo e não lembro de nada. Não tem importância. Você repete o processo. Você repete o processo. Não vai demorar muito, menos de 6 meses, algumas pessoas, em algumas semanas, você começa a lembrar. E aí você tem que dar o reforço positivo. Lembra? Anota, anota, anota. Todos os dias. Acordou, a primeira coisa que você faz, anota. E aí chega um momento que você não precisa mais programar, que você lembrará dos sonhos com muita frequência, todos os dias. Combinado? O que é importante é você ter paciência nesses primeiros momentos, não desistir. Outro tema relevante é como programar o sonho. Porque, veja, os sonhos podem ser uma fonte muito relevante de autoconhecimento e de expansão da consciência. Então eu posso começar a resolver problemas dormindo. E como você faz isso? Primeira coisa, antes de dormir, você faz aquele mesmo processo de lembrar. Você faz respirações profundas e relaxadas, e aos poucos você transforma de profunda para relaxada, superficial e relaxada. Isso nesse sistema de programar, pelo menos uns 5 minutos. 5 minutos é um tempo bom. Você relaxou profundamente. Aí você direciona a intenção com a certeza de que você vai conseguir de sonhar determinados conteúdos. E aí você pode determinar. Eu quero sonhar, por exemplo, com sonhos leves, bobagens. Aí você determina. Eu posso querer sonhar com conteúdos profundos. Eu quero que um determinado conteúdo apareça para mim. Aí você direciona. Eu posso querer sonhar com soluções. Eu tenho um problema. Briguei com meu irmão, por exemplo, ou com um amigo. E agora não sei como abordar esse meu amigo para resolver esse impasse. Eu não quero perder essa amizade, ou eu quero me reconciliar com meu irmão. O que eu faço? O que eu falo? E aí você dorme, direciona a consciência para sonhar com isso, para trazer a resposta. E aí a mente sonha e traz a solução para você. Você percebe? Agora, o que você precisa ter noção é que os sonhos proféticos, esse acesso ao futuro não é fácil.
Algumas pessoas têm isso naturalmente. Bom, é um número muito pequeno. Por exemplo, eu quero sonhar com os números da Mega Sena. É um sonho profético. Quais os números que acontecem lá na frente? Esses sonhos de acesso ao futuro, primeiro, se você não tem essa facilidade, não é uma coisa fácil. Mas é possível. Só que aí você não vai. Algumas pessoas vão ter que trabalhar 10 anos, 15 anos nesse trabalho para começar a ter esses sonhos proféticos. Ok? Se é uma pessoa que já tem isso, ela vai aperfeiçoar significativamente. O relevante é que você, com essa programação, você pode trazer aquele acesso a eu quero sonhar com isso. E aí fica muito mais fácil a interpretação, porque quando vem o sonho codificado, você já tinha programado com o que você queria sonhar. Então você sabe que aqueles símbolos se referem àquele conteúdo. E principalmente sonhar com soluções. Você começa a colocar o seu psiquismo para trabalhar para você durante o sono, de uma forma leve. Então você programa, sonha, no outro dia você acorda, anota, você tem a solução. Claro que isso é treino. Você não pode pensar que as coisas são mágicas. Você começa a fazer alguma coisa, dali uma semana, 2 semanas, já tem as soluções. Isso é um trabalho que quanto mais tempo você trabalha, quanto mais você dedica, melhores resultados você tem. Claro, um trabalho que é feito com sobriedade, com consciência, porque se você estressar, você corta. Okay? Nesse trabalho de buscar as soluções ou buscar os conteúdos, se você estressar, você corta. Tem que ser um trabalho relaxado. Um outro tema muito relevante é como acessar esses conteúdos conscientemente. Existe uma técnica no yoga chamada Yoga Nidra, que é relaxamento profundo. Nessa técnica do Yoga Nidra, você pode relaxar mais profundamente que o sono profundo sem sonhos. O estado mais profundo de descontração no sono é o sono profundo sem sonhos. Se você pode chegar nesse ponto conscientemente através dessa técnica. Eu deixo aqui na descrição desse vídeo um vídeo meu que aborda Yoga Nidra, como relaxar profundamente, detonar o estresse e expandir a consciência. Você clica no link aqui na descrição do vídeo e veja esse vídeo. O que acontece? Esses conteúdos que estão lá nos sonhos que eu posso acessar, quando eu relaxo profundamente nesse patamar, eu posso acessar os mesmos conteúdos. Então você tem a opção de fazer isso através do sonho ou através do relaxamento profundo. E a terceira via, que essa é extraordinária. Você pode combinar as duas coisas. Então vamos supor, quando eu estou consciente, a mente, eu tenho dificuldade de acessar conteúdos profundos que foram traumáticos. A mente bloqueia esse meu acesso. Então, quando eu relaxo profundamente, mesmo no relaxamento profundo, eu tenho dificuldade de ter acesso a esses conteúdos. Essa dificuldade é muito menor através dos sonhos. E aí você tem uma oportunidade extraordinária. Ou seja, você tem o acesso a esses conteúdos sobre si mesmo através dos sonhos, que você tem, na maioria das pessoas, o acesso é muito mais fácil através dos sonhos. E aí, tendo o acesso, nos sonhos você faz a transformação consciente através do relaxamento. Porque nesse estado de descontração profunda, eu tenho uma facilidade muito grande de mudar a mim mesmo. Por isso, a descontração profunda é uma maneira de detonar o estresse, expandir a consciência e modificar completamente o ser humano. Naquelas coisas que eu tenho dificuldade. E aí, ao combinar as duas coisas, para quem gosta de sonho, claro, se a pessoa não gosta de sonhos, não gosta de trabalhar, isso incomoda, daí não vale a pena, não é um caminho bom. Mas para as pessoas que gostam de sonhos, quando ela faz essa combinação, o resultado é extraordinário. Então eu acelero o processo de transformação de uma maneira
Muito interessante. Só que essa aceleração é exponencial. Você tem dificuldade de você demora para ter os primeiros resultados. Quando você começa a ter os primeiros resultados, você avança rapidamente. Então a curva é assim: eu demoro para acelerar e quando eu acelero rápido, ok?